Olá, papais e mamães! Em homenagem ao Setembro Laranja, nós vamos falar um pouquinho sobre a obesidade infantil e como evitá-la. Bom, agora na quarentena é muito importante a gente chamar atenção para isso, porque está dando a falsa sensação de que as crianças estão em casa, elas estão de férias, e elas não estão de férias. A gente tem que manter a rotina de acordar cedo, de não pular as refeições, de não ficar buscando comida o tempo inteiro, para a criança não aprender a ser beliscadora e comer nas horas certas, então de 3 em 3 horas aí, e não ter acesso às porcarias, às guloseimas, só de repente num fim de semana de pouquinho em pouquinho. Lembrando que, gente, crianças menores de 2 anos não devem ser expostas ao açúcar. Então você não pode, todo mundo me pergunta, posso dar danoninho para o meu filho? Ele já fez 1 ano. Pelo leite de vaca até pode, mas pelo açúcar não. Então, lembrar que esses alimentos, eles contêm açúcar e não podem ser dados antes de 2 anos. Depois dos 2 anos, você está liberado a dar pela Sociedade Brasileira de Pediatria, porém não é recomendado. A gente tem que evitar esse monte de alimentos açucarados. Lembrar que o açúcar vem do nosso paladar de pai e mãe. A criança ainda não viciou esse paladar e conforme você vai oferecendo o açúcar, ele vai viciando e vai deixando de gostar dos alimentos que já contêm açúcar neles naturalmente, como as frutas, que têm a frutose e são açúcares mais saudáveis. Então, lembrar, tirar sobremesas, a gente não deve ficar dando sobremesas para criança, com doces, com guloseimas, no máximo uma fruta seria legal nos intervalos, evitar dar as bolachinhas, os bolinhos Ana Maria, porque o que tem de bom nesses alimentos? Nada, tem farinha, tem carboidrato que vira açúcar, ele não tem nutrientes, vitaminas, nada que vai beneficiar a criança. E eu sei que na correria do dia a dia acaba sendo mais fácil para os pais acabarem lançando mão desse tipo de alimento, mas não faz bem para as crianças. E lembrar que elas estão bastante sedentárias, agora elas estão em casa, não estão saindo para as escolinhas de natação, de futebol, e com isso elas não estão gastando energia. Então, gente, combinação bombástica, comendo e não gastando, comendo muita caloria e não gastando, vai acabar ganhando peso, ok? Então, para a gente evitar isso, primeiro tem que tirar a sedentaridade, tirar eles do tempo de tela, de TV, de videogame, muito embora a gente esteja vivendo um momento que a gente nunca viveu antes, tentar estimular brincadeiras aí criativas, que gastem mais energia, mais caloria e que a gente mantenha uma alimentação mais saudável com legumes, verduras, frutas. Claro que pode ter o arrozinho, o feijão, mas não fazer aquele prato que é o prato da nossa marmita, que é a base toda de arroz e feijão. Então não, colocar mais verdura, mais legume, aí um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pedaço de proteína, uma carne, um frango, um peixe, enfim, até um ovo. Tentar deixar mais balanceado, mas a gente tem que dar uma reforçada aí no que tem menos caloria, que são os vegetais aí, tá? Os vegetais, as frutas, os legumes, e vamos tentar aumentar a quantidade de ingesta dessas crianças desses alimentos, que vai fazer melhor. E elas estão subindo muito nos gráficos de peso. Quando eu tenho pediatra, eu tenho vários pacientes que subiram bastante nos gráficos aí de peso. Isso tem me preocupado bastante, por isso eu resolvi, inclusive, fazer esse vídeo. Então eu espero ter ajudado vocês um pouquinho e até a próxima!